estás no céu, conselheiro é, contra-homem és, se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação Deus tem que firmar questão. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, se por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. E a morte dá golpe em meu lar, então eu pensei, onde acharei as que satisfaz, pois Jesus me traz, onde é mistério que me possa aqui conter. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Onde no meu lar sinto eu pesar, mas ó Jesus, dai-me sua luz, e minha alma diz, está em mim feliz. Estou contigo aqui, estar assim comigo ali. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Reprimido sou, mas em breve estarei, onde ficarei, sempre consoarei, lá irei gozar, seu amor sem par, grato cantarei, aleluias ao grande Rei. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos da sua mansão. Amém. Só as coisinhas. Quero passar para o nosso irmão José, que vai lecionar para os adultos. Eu vou fazer a parte dos juniores, para eles não ficarem dispersos. Está aí com o Miguel e a Alice, ali logo atrás. Bem? Vocês aceitam o professor de vocês? Hoje? Você aceita hoje o professor de vocês dois? Então vamos lá para o José fazer a leitura, orar, e dar seguimento para o José. É assim que faz nós, vamos ficar de volta aqui. Bem? Fazer a leitura oficial. Também pedido aí no Pai do Senhor Jesus, amém. Veja esta noite, dando continuidade, nessa momento musical, à lição. É uma lição muito complexa, a lição da Trindade. A Trindade tem várias formas de interpretação. Então, hoje, o tema é Deus é triunfo. Quando nós pensamos em Deus é triunfo, o que vem na nossa mente? Trindade. Primeira, segunda, terceira pessoa. Amém? Amém.
está lá em Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a verdade prática: Deus é a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade está em toda a Bíblia. Amém? A nossa lição de classe se encontra lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 15 a 17, e depois também no capítulo 28, 19 e 20. Eu vou iniciar o primeiro, e na sequência os irmãos continuam a leitura em classe. Amém? Como disse Jesus. Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa por toda agora, por assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16. Descendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os seus céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Texto maravilhoso, né? Esse texto aqui que nós lemos agora está referente ao quê? Capítulo 3, verso 28. Alguém sabe? Qual é o momento de Jesus aqui? Quem estava com ele? Alguém sabe responder? Lemos um texto agora que é muito conhecido, pastor. Muito conhecido. Para a gente entender o texto. Aqui foi o batismo de Jesus com João Batista. No verso 28 a 19, aqui ele vai ensinar os discípulos. Pregar e vai dar todas a nação. Por isso que é bom ler a Bíblia, né? Quando a gente tem essa noção da leitura, sabemos aonde, o que está falando e qual é o objetivo do texto. Amém? Bom, hoje, quem já aprendeu sobre Trindade? Alguém teve alguma aula de Trindade? No passado, no seguinte, que é antigo da igreja, né? Evangelho, né? A palavra Trindade vamos dizer assim, o pastor, vamos perguntar para o pastor sabe, o pastor é teólogo, quem foi o criador da palavra Trindade? Alguém sabe? Porque até no século 3, 2 mais ou menos, existe um teólogo. Alguém sabe esse teólogo? Não teve anos, né? Eu falei? Depois que isso é bem para frente. O Juliano era um padre, né? E depois ele se converteu ao cristianismo. Ele morava ali na localização próxima à África do Sul. Ele estudou, né, toda a sua vida sobre a Trindade. Então, a palavra Trindade, o nome Trindade não está na Bíblia, mas temos a conjugação verbal da Trindade em vários versículos da Bíblia. Nós vamos percorrer nessa aula. Tertuliano era um estudioso, ele estudou advocacia, e ele ficou toda a vida dele estudando a Trindade. Chegou na conclusão que o Deus que nós servimos tem 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Senhor Marcelo.
criar nomes. Então, Tertuliano foi o fundador da palavra, o nome Trindade, criando e chegou a uma conclusão teológica que a Trindade existe, biblicamente. Deus Trino. Mas, eu vou perguntar. Já aprendi mais sobre isso em inglês. Já fala assim, lá. Na realidade, quando nós encontramos a Trindade na Bíblia, a Trindade na Bíblia, ela tem a primeira pessoa do singular, a segunda e a terceira pessoa. Nós, tu. Nós vamos encontrar em alguns capítulos. Então, a Trindade. Agora eu vou perguntar para vocês. Velho de casa, né, Rafael? 3 coisas que nós vamos estudar hoje. Nós somos o quê? Monoteísta, unicista. O que nós somos como evangelho? Qual é a característica que nós encontramos nessa que nós acreditamos na Trindade? O que é mono? Monoteísta é válido. Unicista não crê na Trindade. Pelo Deus único, mas não separa a Trindade. Na introdução, fale para a introdução, por favor. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina conforme os fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Exatamente. Sem a mitologia, os apóstolos, os antigos profetas do Antigo Testamento, sem ter essa terminologia, já acreditava longe na Trindade. Já tinha em mente que existia Deus, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Sem um curso teológico, sem uma preparação teológica. O primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Posso já ter uma pergunta daqui. Como ela apresenta? De que forma? Como nós vamos encontrar essa Santíssima Trindade? Primeiro, a Trindade é o quê? Monoteísmo judaico cristão. Nós somos. Cremos na Trindade. Aí eu vou perguntar para o Fábio, ou para o senhor Severino, como nós distinguimos a Trindade? Como nós descrevemos ela? Você sabe, Fábio? Eu pergunto assim, todo mundo está aprendendo. Descrevemos ela. Quando eu falo, eu creio na Trindade, como nós separamos ela? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só pessoa? A Trindade? Ou elas são pessoas distintas? É uma só. Mas aí vou dar um exemplo. Por exemplo, tem o ovo, não tem? O ovo tem a casca, a proteção da carne, é isso? E a gema, a proteção do quê? A carne é a proteção da gema. Então cada um tem uma característica. São pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas juntando uma só pessoa. Aí eu não tenho isso. Nós vamos chegar lá. As Escrituras ensinam que Deus, Israel, revelado nas Escrituras dos judeus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ou 4 no livro, é o quarto livro do Pentateuco. São os primeiros pontos onde nós vamos encontrar uma palavra-chave da Trindade
também. Verso 6, capítulo 6, verso 4. Pode ir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. O que nós entendemos dessa conjugação verbal? Falhou? O nosso Deus é um pronome da primeira pessoa da segunda pessoa. É um pronome da segunda pessoa singular. Por isso que o Liliano foi encontrando todas essas formas de trindade e criou a palavra trindade. Lê lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 15. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Nós vamos entender melhor as referências bíblicas. Que é muito importante para isso que a gente entender. 2 Reis, capítulo 19, verso 15. E se tu és, é a primeira, segunda, terceira do singular, é um pronome também. Então, temos referência da trindade da Bíblia. Por que Deus é Deus maravilhoso? Tem como nós negarmos isso? A trindade não tem como, não tem como. Entendeu? Neemias capítulo 9, verso 6. Neemias capítulo 9, verso 6, também tem outra referência, dizendo da trindade. Pode ler? Pode. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu do céu, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Outra confirmação na primeira, segunda pessoa do singular. Então, a Bíblia é repleta de referências bíblicas dizendo sobre a trindade. Amém? Quem quer ser o bom resumo, porque senão nós vamos sair daqui. O mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. Lá em Marcos capítulo 12, verso 29, tem outra referência sobre a trindade, 32 também. Continuando, cada uma das três pessoas é chamado Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus, que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas nós precisamos saber separar. A Bíblia nos relata isso. Só que a trindade, ela tem uma separação. Essa separação, nós vamos entender um pouquinho para frente. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho. O Pai sozinho. Lá em Filipenses capítulo 2, a Paulo vai dizer sobre a trindade. Verso 11. Da mesma forma, aos filhos, que é o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 3 e 4, também, ali na Bíblia primitiva, vai também dizer sobre a trindade. Cada um dos três pessoas é cada Senhor. Quer dizer, são pessoas diferentes, e cada Deus é diferente. Isso também ocorre no pentagrama, as partes consoantes do nome divino Yahvé. Yahvé a gente fala que no hebraico, né? Esse Yahvé é a primeira, segunda, terceira pessoa singular do novo, dizendo a trindade. O Senhor, pois, aplica-se ao Pai sozinho. O Salmo 110, ao Filho, Isaías 40, verso 3,
Mateus, verso 3:3. E o Espírito Santo, em Ezequiel também, 8, verso capítulo 8, de 1 a 3. No entanto, aplica-se a Trindade, Deuteronômio, também me lembro agora, 6:4, e Salmo 83:18. Todos esses versículos relacionados à Bíblia, nós temos referências da Trindade. Não temos como fazer uma contraversão. Então, nós como monoteístas, nós queremos na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu perguntar ao Marcelo, o que o Espírito Santo representa? A terceira pessoa. O que ele representa na igreja? O que o Filho representa? O que o Pai representa? O que ele representa? Aí, nós temos que entender, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não fez uma coisa. Isso é tudo. Nós vamos chegar nesse ponto. Ele disse assim: o Espírito Santo desceu aqui com bom, esse é meu filho amado. Aí eu vi. Mas a voz que ele não ouviu o Pai. Aí eu ouvi. Aí a qual me compraram, que ele não é na Bíblia. Aí eu ouvi, alguém me compraram. Esse é meu filho amado, aquele me compraram. Então, aí o pastor está dizendo aí, já, no nosso livro, ele está usando uma palavra unicismo. Que o filho, isso, né? Que o pai, é você. Esse é meu filho amado, aquele me compraram. Não, o que você passou lá no Bíblia sua? Não, ele falou que Jesus é o Espírito. Unicismo. Isso é unicista. Perigoso. Eu não posso pegar esse perigoso. Fora, eu não estou crendo, eu estou negando uma trindade. É porque, na realidade, se a gente não entender bem essas colocações, ficamos confusos. Ficamos, Marcelo, né, Fábio? Se a gente não ler, não pesquisar ela sobre a Trindade, por isso é uma aula muito complexa. Tem muitas perguntas. Então, é bom a gente entender o que é a teologia da Trindade e o que não é a Trindade. O que é na Trindade e o que não é a Trindade. Que hoje temos pastores que pega o unicismo. Demais. Só fala do Espírito Santo, né? Espírito Santo, esquece do Filho e do Pai. Tem que tomar muito cuidado, sempre tem que usar. Todas as vezes que eu vou pregar, ensinar, sempre a oração mesmo. A oração, eu quero uma oração. Dificilmente nós oramos do Pai e do Filho e do Espírito. É dificilmente eu vou isso. Em nome de Jesus, amém. Não é isso? Mas nós temos que usar a verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo termo da oração é esse a Bíblia. Vamos ver. Eu rogarei o Pai, e ele nos dará um consolador. Que é o Espírito Santo. Não podem receber, nem conhece nem ver, mas vós conheceis, porque a vida de Deus estará em nós. Mas eu rogarei o Pai, e ele nos dará. eu rogarei o Pai. Isso manda o Pai. É uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é corrente. O Consolador. Jesus ia rogar ele para mandar o Consolador para nós. Aqui na letra C, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Quer dizer,
dias. Ele não nega a Trindade, nós não negamos. Alguém nega a Trindade aqui? Ninguém. Isso. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, do meu que agora há pouco, é o único Senhor. Essa confissão de fé do judaísmo, a palavra hebraica é Shet, traduzida como único, indica uma unidade. O que é uma unidade? Está unido. Eu, Pai do Espírito Santo, composta, e ao mesmo tempo, o termo usado para afirmar que o marido e a mulher são o quê? Uma só carne, mas tem característica diferente. Por quê? Porque o homem é masculino e a mulher é o quê? Feminino. São as características diferentes. Então, há um exemplo aí do judaísmo. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, o termo Eshet, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, também indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Fábio, lê também aí a segunda evidência do Antigo Testamento. Evidência do Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois as declarações indicam claramente a pluralidade do braço de Deus. Se disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E não Jesus. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, homens 3:2. E o Senhor disse, eia, pensamos e confiamos ali na sua língua, para que não entendamos a língua do outro. Gênesis 11:37. E não para por aí. Em Isaías 63, 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo e a sua face. Javé, o anjo como a sua face. Todos esses versículos bíblicos referentes está dizendo sobre a Trindade. Essa aula aqui é muito teológica, é muito comentário, assim, é uma aula que nós temos um comentário, ela é muito teológica, é muito direta, é muito apologética também. Então aqui, o anjo da sua face, né? Primeira, segunda pessoa singular. Terceiro, Marcelo, lembra ali, Marcelo? Está falando ali? Revelando o Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade disciplina, pegar o Espírito a Deus, que subsiste eternamente em Cristo Jesus. A Trindade civil. A data bíblica da Trindade salva a vista de qualquer igreja no Novo Testamento. Começar pela Revolução. A Bíblia na distribuição dos espirituais. Na bênção apostólica, também conhecida prensa militar, segundo o livro da Bíblia. Na unidade da igreja, verso 4, 12. Na hora da salvação, primeiro a ver, além das inúmeras passagens, tudo acha que Espírito revela a verdade em Cristo. A Trindade dos céus. A Trindade é a união de Cristo Jesus, Pai e Filho. E os Espíritos é a Trindade. Iguais em poder, glória e majestade, e Trindade, na mesma substância, Embora distinta. Você entendeu a leitura? O que é distinta? Vamos aqui, só. Cada um tem a sua. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o monoteísmo crê na Trindade como pessoas distintas, mas, ao mesmo tempo, em unidade. Entendeu?
Não, eu não posso fazer uma acepção. O que é uma acepção? Eu falar só de Jesus, e não lembrando do Pai, lembrando do Santo. Ao mesmo tempo que eu falo do Pai, tem também relacionados o Filho, e o Filho ao Espírito Santo. Interessante isso aí, muito interessante. Por quê? Porque tem muitos crentes na igreja, que há muitos anos na igreja, eles não sabem o que é uma Trindade. Por isso que as coisas não me igual nós participamos dela, que é a melhor teologia que tem, vai o Severino e o Marcelo, através da comunicação. Porque quem não participa, ele não tem uma bagagem, não tem um espírito. Né? Quando nós fazemos uma pergunta para um jovem, para um adulto, sobre uma Trindade, o que é salvação, o que é vida eterna, ele não sabe explicar. Não aprende. E é bom nós estar ciente de cada ponto da Bíblia relacionado à Trindade. Então nós somos o quê? Monoteístas. Lembrosei? Cremos na Trindade. Não negamos a Trindade. Então é o primeiro ponto aqui. Segundo ponto. As heresias contra a doutrina da Trindade. Pode ver, Fabiano? São duas das principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas em seus principais campos do cristianismo. Essa lição tratarei do unicismo. Alguém sabe o que é o unicismo? Alguém estudou esse estudo no passado do Jesus? O que é o unicismo? O unicismo, eles negam a Trindade. Eles pegam a Trindade aqui no Brasil. Nós temos vários unicistas aqui no Brasil. Eu só vou citar dois nomes. Primeiro, a voz da verdade. E segundo, a igreja pentecostal da verdade. Tem mais ainda. Tem uma lista também. Como ele escreve o ensino surgiu já nessa época. No tempo de Pedro, existia isso aí? Ensino? Sim. No tempo de Paulo? Também. No tempo de Tiago? Também. No tempo de Pedro? Também. O ensino sempre nega a Trindade. Como é que ele interpreta a Trindade? Vamos buscar no legal. Como ele interpreta a Trindade? Eles falam que é interessante ele entender que o Pai reencarnou, pega João, capítulo 1, a reencarnação, pega o Pai, se reencarnou em Jesus Cristo. Vai que não. Depois, o Jesus Cristo reencarnou no Espírito Santo. É uma coisa meio fora. Criando esse unicismo em uma só pessoa. E não dividindo como uma pessoa distinta. Você pode ver os hinos, não há fedores, a letra daquele hino que existe um unicismo dele. Pega o contexto do hino. Por isso, em vários hinos que gostam, ele diz, é hino porque, né, pastor? Como eu falo, hino lindo, né? Você tem que ver se é monoteísmo ou se é unicista. Porque às vezes nós estamos declarando algo que é maldição para nós saber. Não sabemos, você tem que entender o hino. Eu coloquei agora só no Espírito Santo, é o unicista. É unicismo. Exatamente. Por isso que a gente tem que entender. Nós vamos, por exemplo, uma igreja que nós não conhecemos,
ser privilegiado por isso. Porque uma vez eu vi um debate do pastor, essa voz da verdade, negando mesmo, Fábio, negando a verdade, pegando as bases bíblicas, sabe? Negando. Foi um debate teológico acho que foi na Mirante, e negando, o cara nega. São coisas assim, seitas e heresias. E o unitarismo, o que é isso? O unitarismo, o que o unitarismo representa também na atualidade de hoje? O unitarismo é um conceito de religião com política. Ele é unitário, ele aceita tudo. Eles misturam. Porque nós não podemos misturar religião com política, podemos? Não. Não. Porque tem muitas coisas que faz tudo para cá, né? Só tudo vai para cá. Então eu não aceito isso. Como é que chama o negócio aqui? Não faz cerveja, né? Casa de Deus, como diz Jesus, a casa de Deus é santa, a santuário de Deus, é respeitável, é somente a adoração. Agora, quando eu misturo política com religião, eu sou unitário. E o hoje, que nós vemos hoje, na atualidade? Um uso unitarista, praticando-se, colocando-se em prática. Porque vou obrigar lá o deputado ciclano, o cara tem dinheiro, né? O cara é um homem de poder, o cara às vezes nem crente é, nem faz parte de uma denominação, ele não é um homem convertido, não é nada. O cara que serve ali, convida ele, não é verdade? Então, chama unitarismo. Também podemos considerar uma seita. Uma seita. Por quê? Pegamos essas práticas, colocamos dentro da igreja, pregamos sobre isso. Então temos que ficar muito sendo, aliás, vivemos a política assim, não é verdade? Somos políticos. Mas sabe quando ele fala político? Quando não é político, porque fala de política, mas tudo na hora certa, no momento certo. Misturar as coisas. Então pegar um ponto ali, sobre o vereador José Machado, né? Vereador, né? Eu vou pegar um espaço ali para falar de política. E eu não posso falar, mas lógico, lá fora, viu lá na mídia, né? Meu irmão, se quiser botar em foto, ele mostra o projeto dele. É bênção. Bom, pode. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, feudalismo, patriarcalismo e familiarismo. Os principais hierarcas representantes desse movimento foram Noé, Graxa e Sabela. O princípio não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas negam a trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a essência de um só e único Deus, eternamente, entre três pessoas distintas. Mateus 3, 16, 17, 1 Pedro 1, 2. É como afirma o nosso Deus em nossa declaração de fé. A grande diferença do unicismo com o teísmo é totalmente diferente. Não crê na pessoa distinta, e nós cremos. Né? É a declaração de fé, cremos. Isso aí é o mistério da trindade, né? Que ela estava confundindo, se você for olhar. Se você não prestar muita atenção, você não confunde. Depois confunde muita gente. As pessoas, quer dizer, a pessoa não é instruída, não é estudada. A pessoa só fala amém, né?
Amém, amém. Só concordo. Mas vai analisar. A partir do momento que nós estamos estudando a Bíblia e buscando mais conhecimento, nós vamos entender que a Trindade precisa de Jesus. Mas enquanto isso, nós vamos ter enganados. Falsos profetas, né? Ele pega lá e tem uma errada. Vamos pegar. Ninguém fala. Ninguém vai ocupar comigo, contando a verdade da vida. Depois fala que eu vou enviar, quer dizer, se eu for, eu vou enviar outra pessoa, porque eu fui. Aí já está claro. Ó, eu vou trabalhar, eu vou mandar você no meu lugar, de Deus, tá? Tá claro que são simples, lá, eu vou, mas eu vou fazer o que quer. Preciso que eu vá para que eu possa enviar uma coisa na Bíblia. Ela faz aqui. João 14, para o seu caminho. Eu preciso ir para Deus. Então, quer dizer, eu vou para o Pai. Isso, exatamente. Está separado você, porque é separado. Distintos. Exatamente. São distintas. Está mostrando que são distintas. Não tem como negar isso. Mas o precisa ser feito. Não Ele não nega, ele joga como se ele não só uma só coisa. Isso aí eu aprendi como isso aí, que era um foco. Um foco, só que você vai com uma outra pessoa. Sem distintas. Não. É distinto, cada um tem uma característica. Quando eu entendo, Confunde. A Trindade confunde a nós. Como 3 pessoas distintas é uma única. Então seria 41. Exato. Se ele é grande, Já entra aí. porque fala, são 3, cada 3 beleza, é um só. Não, mas são 5, não. São 3, vou separar, seria pode. Não vou. Exato. Não, é complexo. É um segredo, é Por isso você você tem que estudar, analisar, conhecer a Bíblia. É possível o mar subir? Não. Então, se ficar olhando para o outro, Isso não vai. E como se confia. Há muitas pessoas na fé. E muitos caem. Em história, na parte de teologia, você aprende lá como o processo era complexo, aí uma explosão, o que iniciou para a explosão? Aí ficou cri. Ninguém mostra para isso. Não tem. O homem tem que explicar tudo. Você fala que o verbo estava com uma rua, era comigo, aí. É aquela coisa. Tanta ciência é grande, a ciência está. O que deu o menino? Aí eles não conseguem chegar numa parte. Não, eles começam a pesquisa, mas não tem como concluir, tem coisa que não tem como concluir. Isso é o que tem. Você estuda na escola, você vai estudar ciência, né? Aí vem ela, uma vez para cá, passar os anos, foram se mudando, né? Até chegar. Eu fiz uma pergunta uma vez, estava na escola, na história, eu não lembro quem dizia em casa, da palavra, eles vão falar. Eu falei, fiz uma pergunta assim, sim, dá para fazer isso. Eu falei, vamos lá. Deus tirou o carro, a história para cá, tirou o carro. E aí? E não consegui responder. Não conseguiu. A pessoa responder aquilo. Eu ia risar lá, menino bom, né? Você acabou de se passar mais para não. Falou que o homem veio evoluindo, até chegar em nós, então, quer dizer. Então, chama, vai acabar lá, não é transformação, são os evoluindo, até chegar no formato humano. isso. Aí pega lá nos ossos, tira lá no desarcando, aí vem outro, que monte de lá. É milhares de anos para acontecer isso. Exatamente. Aí, o que sai? Da Bíblia. Já pega aí a Gênesis, a criação do homem, né? Se o homem veio para cá, a Bíblia é o quê? Se tivesse, porque não veio para cá.
a ciência, quem diz é Deus, você sabe. É a turma que vive na Bíblia. Vive na criação. Você falar corrente para ele. Pode ter fato que ele não consegue falar. Não consegue. Não tem explicação. Eles querem chegar a planta. Amém. Dá para entender? Vamos vocês conversam, você também ensina depois. Deus já precisa. É o Criador. Bom, tem autores aqui. Quer continuar, Fábio? A verdade é que ninguém no mundo chega à conclusão unicista, simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas, na verdade. A começar pelo batismo, Jesus, Mateus 3,16. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa que o Pai ouve. João 2,3, 17 e 17,3. Embora não sejam eles o mesmo Deus. João 10. Com frequência, eles se dirigiam ao Pai como outra pessoa. Mateus 20, 23, Mateus 26, 39, 42. Também nos seus discursos. João 8, 3, 8, 19, 10, 18, 11, 41 e 42. E na oração sacerdotal em João 17. Graças a Deus, racionalmente por ti. Eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele entrega a terceira pessoa. João 14, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai e o mesmo Filho. Entendeu? São pessoas distintas. Não tem como nós negarmos a Trindade. Já o Unicista nega a Trindade, dizendo que é uma só pessoa. Então, são todos versículos, referências, dizendo sobre a primeira e a segunda pessoa. É bom ter que entender. Tem que entender, né, Fábio? Tem que compreender. Amanhã, depois, vai passar o professor de jovem, da Bíblia, em nome de Jesus, estou ficando habituado, está glória. Já está aí, ó. Eu não bate, poxa, vou cair essa aula para mim, já aprendi lá atrás alguma coisa. Vou estudar, vou nas fontes, é lógico, vou aprender e vou passar. Porque ser professor, eu também aprendi muita coisa. Porque nós montamos uma aula, estudamos, pesquisamos aqui, porque nós temos que documentar. Nós temos que ir o quê? Na fonte. Qual é a fonte? É a palavra, a Bíblia. A Bíblia nos dá todas as referências da palavra em todos os estudos. Tudo que é tirado aqui, ensinado, é base bíblica. Não tem assim como a gente sair fora e inventar e entrar em uma controvérsia. Uma reflexão bíblica. Quem vai ler? Aqui embaixo. Conseguiu entender? O governo? É. Pode. O problema na oralidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que
top. O unicídio é uma heresia antiga na atualidade. Essa aqui é antiga. Continua. Irmão Renato, conhece ele, né? Conheço, é. Conheço isso. A congregação não sei isso. Já é antigo. Ele é na missionária. Ah, não, então, congregação de eles não creram na verdade. É que a gente pega algum versículo sozinho. É que eu Ó, vou ver. tá vendo? João 10, só faz versículo. Eu e meu pai somos um. E aí? Eu e o Pai. Somos um. E aí? Dois em um. Confunde? Por isso que essa parte aqui, ó. Se eu colocar na mente e começar a divulgar isso aí, Dois separados, dois separados é o mesmo temperador. Então, eu vou na fé, na fé. Daí depois que como uma mulher nossa carne. exatamente. Nossa carne. Então, nós começamos a pensar muito nessa atividade complexo. Nós ficamos confusos. Nós pegamos mais de referência, nós chegamos lá ainda. Nós vamos bater na mesma tecla, né? Não tem que sair. Nós que conhecer Deus assim, em Jesus, tivesse aqui, a oração de Jesus. Pai, eu nunca te ouvi, para que eu te dou aqui daqui. E aquela coisa que eu tinha contigo antes que eu nunca existisse. Exatamente. Claro que são separados. São. Então, antes da fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então é muito complexo, é muito teológico. E é bom que nós aprendemos também, lógico, nossa mente possa ir ser contada. Uma reflexão bíblica, quer ver? Norteados do Espírito Santo. É conforme isso aqui. É fé. Você crê, nós entendemos a verdade. É verdade? Se nós não cremos, não temos fé, tornamos o quê? Confusos. Sem fazer assim, perguntas e respostas. Interessante. Aqui no começo, a reflexão, quer dizer as pessoas convertidas por meio de ministérios dessas músicas unicistas. Você viu como é que ela engana as pessoas? Como que atrai? Através do quê? Da letra. Então através da letra. Mas mexe com o quê? O quê? As nossas emoções. O nosso psicológico. Porque as nossas emoções são fracas. Porque se você estiver triste, amargurado, cansado, oprimido, se você ouvir um hino, o que vai acontecer? Você vai chorar. Vai mexer o quê? O nosso emocional. É nessa fraqueza
que há conversão para a seita unicista, que hoje na comunidade estão muitos indo para esse lado. A pessoa só quer ouvir louvor, né? Louvor, hino, mas não quer aprender a palavra de Deus. E qual é a nossa base? É você ver a palavra. É lógico, é óbvio que tudo culto tem uma liturgia cultural, tem ali o louvor, né? Esse culto, a programação do culto, louvor, né? As oportunidades, né? Tudo para Deus, mas faz parte do corpo de Cristo. Mas os hinos publicistas, gente, mexe eles não são perdidos, pegam esses caminhos, essa simplesmente. Tem base isso aí. Ela tem que ter base bíblica. Tem. Mas ela tem alicerce? Não. São momentâneos. As pessoas vêm para. Até falam de Jesus. Vêm para Jesus, mas é unicista. E acaba o quê? Até crendo na graça, não tem alicerce, não tem base. E quando tem base, que como disse Pedro, né? Que Jesus é a pedra da esquina. Acabou. Pode viver da pau, derramar, e você está feito na rocha. Por quê? Você tem Deus, você tem alicerce. Quando nós não temos base bíblica, porque todas as seitas heresias já saem. Ter suas interpretações teológicas, sai da Bíblia. É Bíblia. Se a gente falar desde lá da igreja primitiva para cá, sai da onde? Os ramos, qual é os ramos? Mas com uma interpretação diferente. Na outra terceira onda, falando de Jesus, falando do Pai, do Espírito Santo, né? E quem está no meio disso aí? Fazendo essa festa? As seis heresias. É satânico, não? Satanás, o diabo, está por trás disso, enganando muitos. E que vem aqui? Através do unicismo, das seis heresias. Tem pessoas que vão sair dessa igreja aqui, eu vou lá, fui naquela igreja, viu? O pastor que pega poder e pula. Meu amigo, não vai nisso não. Por isso que
E aí? Mas o peso, não? Eu vejo Justiça. agora nós temos um fator, tudo vai ter outro peso. Pague o seu preço. Exatamente. Por isso que eu vou ver essa falta de peso, o pastor vai aqui, Essa parte, porque é assim, eu entendo assim, vai, tem que tentar. a pessoa tem que entender, tem que se converte, ela se converte. Porque é assim, quando a pessoa tem o conhecimento da lei, fez aliança com Jesus, batizou, momento da igreja, estudo, conhecimento, ele desvia. Eu disse, É isso? se você não conhece, é melhor. Se você conhecer e não colocar em prática, é melhor. Exatamente, melhor não conhecer do que conhecer o pai. Se você não conhece, fica até livre. Você conhece no prática, paga o preço. Não estou falando de como dizer, castidade. Não. Deus da justiça. A posição oficial. O ensino é considerado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas, desde as origens, e rejeitado por paisanos, por cristianismo, e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial como ensino, e ouvimos testemunhos para Jesus conhecidas em nossas igrejas. A maioria de nossas lideranças se posicionaram contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore ao outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, segundo Coríntios 11. Nós devemos destacar que não somos contra o ensino, mas contra o homicídio, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, como mansidão, segundo João 10:11. Que a lei seja. E Paulo vai dizer sobre isso aí. Paulo estava pegando o dedo e Paulo estava defendendo apologeticamente sobre essas heresias. O homicídio. É interessante aqui no 13, a posição oficial. O que é isso? É condenado pela Bíblia. Não adianta. Ela é condenada. Deus condena isso. Por quê? Porque não é agradável, é abominável a Deus o homicídio. Não se pratica isso. E não é só uma religião. No mundo mundial, e a religião que é homicida. São as coisas que a gente tem que ficar muito, sempre atento, né? Sempre observando, na rede social mesmo. Vou pegar isso aqui. No Google, você procura lá o estudo, né? Ele induz, insiste, olha que palavra maravilhosa, insiste. Estuda a lei com atenção. Todo cuidado. Segundo Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro evangelho que não abraçaram, com razão vos sofrereis. Entendeu a continuação do Paulo aí? Pegando aos Coríntios? Se você pregar outro Jesus, fora, é o que? Heresia. Então já não faz parte do Evangelho, é fora do Evangelho. Então, quando fala seitas heresias, nós entendemos isso. A palavra conclusão, posso estar falando por 10 minutos? Na introdução do credo,
Anastácio, resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita, inviolada, ou terá com a certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em unidade e unidade, não confundir as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que a unitarista separa a substância e o unicista confunde as pessoas. E assim creio num Deus distinto do que é apresentado pela a Bíblia e pela nossa Deus. Então, nós entendemos que nós somos um monoteísta, e o unicista é condenado pela Bíblia. Vou fazer as perguntas, preparar as perguntinhas aí. Então, as perguntinhas. Dá para responder, tá? O que indica o termo exceto em Deuteronômio 6,4? Eu falo que essa leitura no início da aula. Indica aqui. Unidade é uma coisa composta, composto mais de unidade. Mas Uma unidade composta. Composta de 3, 4. Depende. A unidade é uma coisa composta, é composta de mais de uma coisa. Unidade composta. Exato. Já pensou? Casca, claro, e gema. Ela é composta. Tudo distinto, mais um. Existe o ovo sem a casca? Sem a clara? É o que fica muito perfeito. Não é completo. Então a Trindade é a mesma coisa. Composta de 3 pessoas distintas. Bom, o termo exceto, eu não sei se quatro, indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz o quê? Segunda pergunta: se de 4 evidências do Antigo Testamento em favor da Trindade, quando eu falei evidência, estou falando de versículos. Exatamente. Certinho, vai. Então, são versículos que é referente, dizendo da primeira, segunda pessoa, que é no pronome da Trindade, que é a terceira pessoa, a singular. Tudo que a Bíblia é de informações? Muito. Terceira pergunta: quais as passagens do Novo Testamento mais confundentes em favor da Trindade? O que é confundente? Confunde. Porque vai confirmar a falando. Confundente em favor da Trindade. Dizendo a favor, é favorável. Mateus fala também. Quais os versículos que vai relacionado a isso? Lembra de graça. No Google, categória presente. Que é uma Pode força. provocar. Que é favorável. É uma coisa favorável à Trindade.
criador do unicismo, criando da Bíblia. Exato. Eles não separam. É único. Não separa, não tem cada coisa diferente. Quinto, o que João 1,3 mostra em relação à salvação? O que ele mostra? Lutero tira daqui, ó. Ele fala, Lutero, quando ele vê essa aqui, ó, a fé e a salvação, ele tira daqui, ó, das 95 teses. Era o Evangelho de João? Evangelho? Evangelho de João 17,3. 17, verso 13. Mostra em relação à salvação. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, que é conhecimento, que é um conhecimento que não é obsessivo, mas místico, que implica a comunhão, fé, obediência e adoração. Quer falar mesmo? Explica essa aula que é muito famosa. Eu não tenho muita comunidade, bom pessoal. É algo muito importante que nós aprendemos sim. Por isso que é bom, Luciano, sermos mais parceiros. A palavra é um adjetivo, algo que pode ser preciso, reconhecido ou acredito. Aqui quando fala que não pode ser conhecido, mas existe espiritual, essa coisa Não tem. Podemos falar de tudo. No conhecimento, filosofia, teologia, se nós não temos fé. Se nós não temos fé, somos insignificantes. Muito comum, porque unidade é uma coisa composta, e tem mais unidade composta, como tem isso, uma unidade compartilhada. Exato. Eu exemplo. O ovo, casca, gema, claro e gema. Sem esses componentes não existe ovo. Então, a trindade das pessoas distintas. Começar pelas crianças. Tem um pastor falando sobre assim, a trindade, ela sempre se revela. Amém. Numa fruta, numa árvore, e no fruto. Começar pelas crianças aí, pastor. Vamos lá. Memorizando.
2, 3. Textual. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Amém. Bênção. Salve. Fui muito convidado, o pessoal participou, isso é bom. Legal, né? Vamos sim, meus irmãos. Vamos tirar nossa fé, dominical, ensino. Meus irmãos, eu vou você sair com pressa.